coisas, né? Não precisamos. Eu acho que todos entenderam por quê que não foi ouvido, porque era o som. É o som do silêncio que era preciso ser vivenciado aqui hoje. Cláudia, não sei se você está me ouvindo agora. Nós não vimos nada. Muito baixo para mim. Não, ninguém ouviu. Eu mesma não vi nada. Mas eu acho que o som era esse. O som do silêncio. E aí o trabalho foi feito. E aproveitou, estejamos aqui, então, preparados, nosso campo vibratório, para mais uma partida. Gaian, com você. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Todos nós temos certas concepções do que é o universo, de como o universo surgiu ou surge, se é que o universo é um processo contínuo de criação, se é um criacionismo ininterrupto. Então, todos nós temos e trazemos algumas noções, algumas perspectivas. O que nós pretendemos hoje é dialogar com essa cosmodinâmica e percebendo que, assim como ocorre no universo, também ocorre no nosso micro-universo, ou no nosso mundo íntimo, porque somos seres cósmicos, e a cosmodinâmica acontece dentro e fora de nós. Na mitologia védica existe uma imagem que é muito poderosa, que é de Shiva Nataraja. Shiva Nataraja, ele se apresenta como o dançarino cósmico. Aliás, isso é literalmente o que significa Shiva Nataraja. Aquele que dança a dança cósmica, e com a sua dança ele sustenta o universo. Então, nessa imagem, que a maioria das senhoras e dos senhores provavelmente já se deparou, nós temos a figura de Shiva fazendo a dança. Ali ele aparece com 4 braços, né, dentro de um círculo, de uma mandala, e ele tem um dos pés pisando um anãozinho, né? Esse anãozinho tem um corpo de criança, mas uma cabeça de adulto. Esse anãozinho se chama Aspamara. Esse Aspamara, ele representa a condição egóica humana, ou seja, esse estágio que nós estamos agora. Por que isso é importante ser compreendido? Porque esse estágio que nós estamos agora de ego-manifestação não é o estágio definitivo e nem é o estágio original do ser que somos. Isso é apenas uma circunstancialidade transitória. E essa dança de Shiva está ocorrendo com os pés por sobre a Aspamara, ou seja, algo acontece em detrimento da nossa condição de ego-manifestação. E também porque representa também que, para que nós possamos realizar essa dança cósmica, que, como veremos, é uma dança de retorno à nossa essência, nós precisamos esmagar o ego. Então, essa imagem é muito poderosa,
e ela nos fala de uma certa dinâmica que ocorre. Porque, vejamos, quando existe um processo da dança, o que ocorre? Movimento. Não existe dança estática. Toda dança é um movimento. E o que gera esse movimento? Um ritmo. É preciso que exista um ritmo para que a dança seja pautada por aquele ritmo. E toda dança é um movimento de ida e volta. Você repete os movimentos, que são os passos da dança. Então, é um eterno ir e voltar. Isso é uma dança. Então, ela se dá com um ritmo, dentro de uma frequência, e ela tem sempre esse aspecto de ida e de volta. Segundo a visão mais profunda dos Vedas, o universo é uma dança. Esse processo de manifestação é uma dança. E nós também somos dançarinos cósmicos. Nós também estamos realizando uma certa dança. E que nem sempre nós percebemos esse processo, porque esse processo é suprafísico, ele é supramental, ele está além da nossa capacidade de percepção imediata. Os nossos níveis cognitivos são muito limitados para perceber uma certa dinâmica cósmica que ocorre e sustenta esse universo. Quando nós falamos de dança e estamos falando de movimentos que vão e retornam, nós precisamos perceber que o universo também ele tem um movimento intrínseco, que é um movimento de forças involutivas e forças evolutivas. E aí nós queremos explicar isso dentro de uma perspectiva maior, pois que geralmente as pessoas ficam muito confusas com isso. Quando nós pegamos, por exemplo, a literatura espírita, dentro do projeto de revelação dos espíritos superiores, que se deu a partir de 1857, com o lançamento por Allan Kardec de O Livro dos Espíritos, ali fala claramente que o processo é apenas evolutivo. Então, parece estranho você falar de força involutiva, porque nesse entendimento, o que existe é apenas evolução. Nas palavras dos próprios espíritos superiores, o espírito não retrograda. Ou seja, ele não involui, ele só evolui. Mas nós queremos que ninguém fique fixado nesse paradigma para que nós possamos entender isso de uma outra forma, aceitando essa visão das forças involutivas e das forças evolutivas. Esse princípio está muito calcado no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 115 do Livro dos Espíritos. Ali, o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se dos espíritos, da realidade dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus, porque nós vemos que existem manifestações de consciências no planeta que são maléficas. Então veja que a própria natureza da pergunta já é problemática, porque ele pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Antes de nós trazermos a resposta, permita-nos refletir um pouco. Há a possibilidade de haver espíritos maus? Veja, a maldade está no espírito. Isso é um
um problema da terminologia, do grau de semântica que é aplicado na compreensão de temas tão profundos. Porque, em verdade, o espírito é a essência divina. Ela não é afetada por uma certa jornada que nós, enquanto consciência, fazemos, e que ele é sempre puro, porque ele é a parcela do divino em nós. É a centelha divina, é o paramático. Então, essa pergunta ela é um pouco problemática na sua própria construção. Porque você supor que existem espíritos maus, vejam bem, se você supõe que existem espíritos maus, você está admitindo que há um erro na criação divina. Porque se quem criou os espíritos foi Deus e foram criados espíritos maus, você tem que admitir que Deus tem uma certa predileção pela maldade. Ou seja, que ele não é bondade absoluta, não é amor absoluto. Entende como é problemático? E o próprio termo criação. Né? Na percepção mais profunda dos estudos espiritualistas, não se usa esse termo criar espíritos. Os espíritos são incriados. Por quê? Porque se eles são partes e parcelas de Deus, expansões conscienciais do próprio absoluto, eles não são criados. Eles são o que são desde sempre para sempre. Não pode haver criação nesse sentido. Porque se você admite que existe um momento em que foi criado, você tem que admitir que existe um outro momento anterior onde não existia o espírito. E se ele é parte da expansão do próprio absoluto, existe um momento em que o absoluto ele não estava presente. Gaia, mas Deus é uma coisa e os espíritos são outras. Bom, aí você fere o princípio de unicidade, né? Onde tudo aquilo que é princípio inteligente é Deus. Entende como é problemático? Mas vamos lá. Da forma que foi feita, dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus, a resposta dos espíritos superiores naquele momento foi: em verdade, os espíritos são criados simples e ignorantes e submetidos a certas provas para que possam evoluir. Então, como que o espírito é criado simples e ignorante? Criado simples e ignorante significa que ele era rudimentar, ou seja, sem nenhuma complexidade, ignorante que é destituído de qualquer conhecimento. E não existe espírito que não possa ter conhecimento, porque o espírito é a fonte do conhecimento, é a essência divina. Então, se você olha por essa perspectiva, aí sim só existe o processo evolutivo, porque na origem ele é criado simples e ignorante, então ele precisa evoluir. Na mesma época que Francisco Cândido Xavier fazia o seu iluminado trabalho aqui no nosso país, ele que foi um espírito de altíssima envergadura, sem dúvida nenhuma, também existiu uma outra consciência chamada Pietro Baldi, que estava também, que veio para o Brasil. E ele trouxe uma visão que foi uma revelação divina, que está absolutamente em consonância com aquilo que a tradição védica diz, mas que ele foi extremamente rejeitado pela ortodoxia espírita, que não podia aceitar essa natureza de visão. Então, nós vamos trazer essa visão de Pietro Baldi, que é a mesma visão que nós vimos ser proferida por Trigueirinho e por muitos outros estudiosos e vivencialistas da realidade espiritual.
Então, nessa visão, ele diz que existe uma grande ordem, né? Que ele chama de sistema. Então, o sistema, em sua origem, ele é perfeito. E quando esse sistema ele entra em processo de expansão, porque ele tem que sair do espírito, passar pela energia para depois virar matéria. Isso para nós parece muito lógico. Primeiro existe o mundo ideal e material, que é o mundo divino. Desse mundo divino é gerada a energia, que é a Prakriti, a mãe divina. Né? Então tem o pai, a mãe e o filho. O pai é a fonte da energia. Né? É o energizador. A energia, que é a mãe, para depois vir o filho, que é o energizado, ou seja, aquilo que se transforma em matéria, que se transforma em realidade, que se transforma em existência. Então, esse caminho parece muito lógico. Então, o que ocorre, o que é chamado de força involutiva? É quando nós, enquanto essência, estamos nos afastando da casa do Pai. Entende? Então, quando nós nos afastamos, nós vamos saindo do espírito, que é imaterial, que não é sequer energia, é consciência pura, e aí nós saímos e caímos no mundo das energias. E as energias, à medida que elas vão se afastando da fonte, elas vão criando condição de densidade, que gera o quê? A materialidade, a existência. Né? E do mesmo jeito que nós fazemos esse caminho de afastamento, essa força de onde nós viemos é uma força atrativa. Então vai chegar um ponto que as forças involutivas vão cessar, aí surgem as forças evolutivas, que é esse retorno à casa do Pai. Fica claro isso? E aí nós somos atraídos de volta, fazendo o mesmo caminho inverso, saindo da matéria, ou seja, abdicando da condição material, entrando nas dimensões energéticas, no mundo vibracional, né, do mundo vibracional, das dimensões vibracionais, para de volta ao espírito puro, que é imaterial, que é atemporal. O tempo só existe para a condição material. Isso o próprio Einstein afirmava, né, que espaço-tempo eles são relativos à condição material. Que o tempo, de fato, ele não existe, ele é só uma perspectiva. Então, você faz esse caminho de descida e subida. Né? E quando nós vemos, por exemplo, a questão dos anjos caídos, o que é essa visão dos anjos caídos? Não é que um anjo chamado Lúcifer se revoltou contra Deus e criou guerra contra Deus e com seus seguidores criou os mundos dos demônios, né? Como a nossa mitologia cristã ocidental às vezes afirma. Quando você trabalha com o aspecto do anjo caído, é justamente isso, porque na condição angelical você é consciência pura. Essa queda significa sair deste lugar, entrar no plano vibracional energético para depois cair na matéria. Isso é a queda. É exatamente também isso que representa a ideia da expulsão do paraíso. Se é expulso do paraíso, né, porque você sai dessa condição de unidade com Deus em consciência pura e vem para uma jornada onde você vai se distanciando cada vez mais da fonte. Onde nós vemos isso muito claramente exposto? Em Sananda Jesus, quando ele propõe justamente a parábola do filho pródigo, que muitas vezes aqui nós trazemos. Porque a parábola do filho pródigo, ele está falando da força de involução e da força de evolução.
Porque quando o filho sai da casa do pai, o que Sananda Jesus diz? Que ele dissipa os seus bens. Ele pede a sua herança é dada, e ele sai e vai dissipando os seus bens. Quanto mais longe ele está da casa do pai, mais em estado de miserabilidade ele se encontra. Então chega um ponto que ele está tão distante da casa do pai, que é justamente aquilo que Sananda Jesus diz, que ele passa a se alimentar dos alimentos dados aos porcos, alfarrobas. Então, quando ele está ali comendo alfarrobas, é o ponto mais distanciado da casa do pai. E aí o que acontece? Essa potência divina em nós, que é essa presença divina, através de um sofrimento, de um estado de escuridão, ele acorda em nós um impulso de retorno. Que é quando o filho percebe que na casa do pai ele tinha todas as coisas. E ele começa a fazer o caminho de volta. Então, quando ele faz o caminho de ida, são forças involutivas. Quando ele faz o caminho de volta, é forças evolutivas. Então, é esse processo da dança cósmica, que é ida e volta. Entende? Então, essas forças estão presentes. Mas, Gaian, isso tem algum respaldo na ciência? Sim. Sim, se nós formos trabalhar, por exemplo, com a segunda lei da termodinâmica, o que diz a segunda lei da termodinâmica? Que é a questão da entropia, né? Que é que todos os objetos, eles têm uma lei que eles, enquanto organizados, eles conservam a energia, mas quando eles começam a se movimentar, eles vão tendendo a uma desordem, a um caos. E quanto mais o tempo passa, maior essa desordem, esse caos. Ou seja, aquilo que era originalmente uma ordem, ele se torna com o tempo uma desordem, um caos. Então, isso é uma lei percebida pela própria ciência, que é esse princípio que mostra justamente isso. E os cientistas sabem que o nosso universo ele está em expansão. E quanto mais ele expande, mais ele não perde energia, que energia não se perde. É a primeira lei da termodinâmica, a eterna conservação da energia. Mas mais ela vai se desqualificando. E aí vai se perdendo à medida que expande, vai havendo um princípio de desorganização do sistema. Todos os cientistas hoje sabem, têm a convicção de que o universo que nós conhecemos é finito, que ele vai chegar a um ponto que ele vai expandir tanto que ele vai perder calor, energia, e ele vai terminar escuro e frio, né? Porque vão cessar essas energias que estiveram presentes no momento de singularidade, onde houve a expansão. Então, esse princípio, ele está presente justamente, ele revela justamente essa posição da evolução. Só que como a ciência trabalha só com o aspecto material, ele não vê o outro ponto, né? Que é o ponto da espiritualidade, é o ponto das forças que estão além das condições materiais. Então, esse processo acontece conosco. Nós vamos nos distanciando, chega um ponto em que nós perdemos luz e mergulhamos num processo de escuridão até que uma certa força atua nos trazendo de volta. Então é fluxo e refluxo. Isso explicaria os estados patológicos
da manifestação dos seres em mundos materiais, onde existe desarmonia, doença, desequilíbrio. Entende? Então, essas forças, né, muito similar a esses princípios da termodinâmica, né, elas têm, da mesma forma que elas têm uma força centrífuga, ou seja, de fugir do centro, onde as moléculas vão se embaralhando e construindo maiores diversidades, mas à medida que você cria maior diversidade, você perde em qualidade, em essência, né, que é uma força involutiva, e também a força centrípeta, que é a força de voltar para o centro, de ser atraído para o centro, ou seja, de evolução. Isso está presente. E quando nós chegamos a um estado de densidade material, aí que está um ponto interessante. Nós esquecemos quem nós somos. Aí nós pensamos ser algo que nós de fato não somos, que é esse ego-personalidade. Nós esquecemos a nossa natureza divina. Aí que está o drama para todos nós que estamos encarnados no mundo físico, como estamos agora. Existe uma bela história que nós já contamos aqui, mas que ilustra isso perfeitamente, que é a história do filho do rei, né, que sai para passear com seu belo cavalo, e ele entra na floresta, né, fazendo esse passeio, e ele cai do cavalo e bate a cabeça na raiz de uma árvore. E nesse bater da sua cabeça na raiz da árvore, ele sofre um processo de amnésia, e ele fica ali desacordado. Aí passa um andarilho, um ser mendicante, né, vestindo andrajos, roupas velhas, rasgadas, e vê aquele homem caído com aquela roupa tão bonita, com anéis nos dedos. O que faz o homem? Rouba as roupas bonitas do príncipe, do filho do rei, rouba os anéis, todos os adereços, toma para si aquelas roupas e veste o príncipe com aqueles andrajos, com aquelas roupas velhas, rasgadas, sujas. E quando o príncipe acorda e olha para si, ele sofreu um processo de amnésia, ele não lembra quem ele é. Enquanto ele se vê vestido de andrajos, ele supõe que ele é o quê? Um mendicante. E aí ele levanta e começa a viver como um mendicante, porque ele imaginava que ele era um andarilho, um mendicante. E ele vai de vila em vila pedindo alimentos, esmolas, né, comendo restos de comida, porque ele esqueceu que ele era um príncipe. Ele esqueceu que ele morava num palácio. Essa história está falando da nossa condição. Em alguns lugares que ele ia, as pessoas reconheciam que ele era o príncipe e falavam: você é o príncipe. Você é o filho do rei. Mas ele não acreditava. Ele falava: claro que não. Eu sou um miserável, eu sou um mendigo, eu sou um andarilho. Eu não tenho nem casa, eu não tenho bens, eu vivo da caridade alheia. Então, por mais que as pessoas reconhecessem, falavam: não, você é o príncipe, você é o filho do rei. Ele não acreditava. Por que essa história está falando de nós, da nossa condição? Porque nós também estamos aqui nessa condição humana, pertencendo a essa humanidade de superfície, nesse planeta chamado Terra, também
esquecidos de que somos filhos do grande rei, que somos príncipes, que todo patrimônio real é nosso patrimônio, que todo patrimônio divino é o nosso patrimônio. E como nós não conseguimos perceber ou lembrar de quem verdadeiramente somos, nós assumimos esse estado de mendicância, né? Nós assumimos essa condição de miserabilidade e não conseguimos usufruir de toda a opulência divina que nós possuímos. Então, essa condição de miserabilidade é justamente a condição do mendigo, daquele que não reconhece quem é. Então, do mesmo jeito que o cosmos, na sua dinâmica cósmica, ele tem esse princípio de fluxo e refluxo, ou seja, hoje a ciência já percebe que existe não um universo, mas vários universos, e que os processos universais são dinâmicos, no sentido de que universos surgem e universos se extinguem numa dança cósmica infinita. E dentro de nós, essa dança também está ocorrendo. Então, quando nós vemos seres que nós qualificamos de maléficos, ou seres que ainda estão numa densidade material, vibracional tão densa, são apenas seres que estão num ponto muito afastado da luz. Então, estão sendo subjugados por forças involutivas. Existem forças involutivas tanto no plano físico como no plano suprafísico. Então, todos esses que nós chamamos de espíritos trevosos são agentes de forças involutivas, ou seja, são estados ainda de afastamento da luz, de embrutecimento e de densidade. E eles estão atuantes, obviamente. Então, nós estamos sujeitos tanto às forças evolutivas como evolutivas. Chega um ponto que é o arco da curva, ou seja, quando você começa a despertar o estado consciencial e começa a perceber que, ok, não é só esse mundo. Eu não sou só essa condição física. Eu não sou só esse nome que me deram. Eu não sou só a função laboral que eu exerço no mundo. Eu não sou só o pertencimento ao país que eu nasci, a minha nacionalidade, as minhas crenças. Há algo a mais. Quando há esse pródromos do despertar, essas sementes que começam a germinar consciencialmente, nós começamos a fazer a jornada de volta. E do mesmo jeito que nós descemos do espírito, passamos pelo mundo vibracional das energias e chegamos na matéria, nós vamos fazer esse caminho de volta. Então, à medida que nós somos trabalhados pelas forças evolutivas, nós vamos perdendo densidade material. Nós vamos nos desmaterializando e migrando primeiro para os planos vibracionais energéticos e depois entrando no estado de consciência pura. O estado de consciência pura é a liberação da materialidade, ou seja, do aprisionamento aos mundos físicos. É isso que a tradição védica chama de moksha, ou a suprema liberdade, a suprema liberação. E aí nós voltamos à casa do Pai, ou seja, nós entramos no estado de consciência pura.
E o que é o estado de consciência pura, que é o nosso verdadeiro lar, que é a nossa verdadeira essência? Ele é regido por 3 elementos que são inegociáveis, irredutíveis, que é Sat Chit Ananda. O que é Sat Chit Ananda? Sat é existência, é a percepção que eu sou. Quando eu tenho essa noção de que eu sou, e que isso que eu sou é para sempre, ou seja, esse ser é imperecível, ele nunca foi criado e nunca vai ser extinto. Então, isso é percepção da existência, não existência material, não existencialismo, mas vivencialismo, no sentido de que Sat, ser, eu sou. Então, é uma consciência muito profunda. De Sat vem Chit. Sat, Chit. Chit é o que é? É consciência. Eu estou desperto, eu estou consciente. Mas, Gaia, as pessoas que estão vivendo nesse planeta não estão conscientes? Não. Isso não é consciência. Isso é estado mental, que mais gera confusão do que esclarecimento. Consciência não tem a ver com processos mentais inferiores. Consciência é um estado de estar sempre desperto para aquilo que se é e perceber as coisas para além dos conceitos, para além da mente. É um estado supramental. É a supramente que Sri Aurobindo falava tanto, a descida da supramente. Isso é Chit. Isso é consciência. E, por fim, Ananda. O que é Ananda? É bem-aventurança, é estado ditoso, é estado de êxtase, ou seja, felicidade que não pode ser interrompida. E de onde vem essa felicidade? Do próprio ser, de ser aquilo que se é. Então, quando nós retornamos ao estado de consciência pura, nós realizamos esse triplo aspecto do divino que é Sat Chit Ananda. Ser, consciência e plenitude. Ser consciência e plenitude é justamente aquilo que o pai deu para o filho quando ele resolveu sair de casa. E que o filho foi perdendo no caminho à medida que caminhava, que se afastava. Então, veja, isso traz para nós uma perspectiva totalmente diferente. Que, na verdade, nós não fomos criados simples e ignorantes. O que se manifesta em estado de simplicidade e ignorância não é o espírito. É aquilo que deriva do espírito quando ele vai entrar nos planos materiais, que é um construto que nós podemos chamar de alma, que formam os corpos básicos elementares da manifestação material, que é o corpo físico denso, o corpo vibracional energético, também chamado de duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior. Esse quaternário de núcleos, que nós chamamos de corpos, é aquilo que rege esse estado de interdependência aos mundos físicos. E é justamente isso que retorna no processo reencarnatório. Então, quantas pessoas desencarnam e não se liberaram da condição material, ou seja, não ascensionaram, né? Elas vão sim ficar nessa linha horizontal que é evolutiva, onde estão presentes tanto forças evolutivas como evolutivas. Mas quando há o processo de ascensão, que é vertical, você volta para o estado de consciência pura. E aí você
cessa de encarnar. Não é preciso mais você estar aprisionado a mundos físicos. Isso é o retorno dos anjos que caíram, é o retorno ao paraíso perdido, dentro da visão e da linguagem mítica, né? Então, esse impulso ascensional, e aqui é que nós gostaríamos de trazer isso com muita relevância, nesse momento planetário, e vejam, particularmente hoje, que é dia 8/8, que tem um grande portal aberto, né, que é a conjunção do Sol em Leão, e é o portal que vem de Sírius, né? Então, hoje a energia siriana está presente. E o que o portal 8/8 diz? Diz justamente porque o 8, quando você coloca ele na horizontal, ele é o símbolo do infinito. Então, é aquilo que te permite ir além do que é conhecido. É a porta para o infinito, né? Então, veja, hoje particularmente, mas todo o processo planetário, isso que nós chamamos de a grande transição, ele está sendo alimentado não mais por forças evolutivas e involutivas nessa horizontalidade, e sim por forças de ascensão. Isso nós temos que perceber com muita clareza. Porque se você ficar nesse jogo evolutivo, achando que a sucessão de encarnações vai te libertar um dia, isso é uma ilusão, porque toda vez que você volta aqui para pagar algum débito, você acumula muito mais débito. Então, essa conta nunca é paga. Então, veja que não é aquilo que você faz na matéria que vai te libertar, e sim o seu processo interno de ascese, de purificação, reconhecendo o divino que você é. Swami Dayananda, ele sempre falava, essa visão de que nós nos iluminamos é totalmente equivocada. Porque se você pensa que você está num estado que o seu espírito precisa de algo que ele não tem, ou seja, de luz para ele se tornar iluminado, você está equivocado, porque o espírito já é luz. E o espírito não é isso que nós estamos vivenciando aqui. Não tem nenhum espírito encarnado. O espírito não encarna porque ele não é material. Ele é consciência pura, ele não está aqui. Ele simplesmente irradia para suas expansões, que são várias. Nós já falamos aqui sobre a questão das mônadas, né, do processo de expansão das mônadas, em grupo de 12. Ou seja, veja como nós desconhecemos aquilo que somos. Então, o que isso tem a ver conosco, que estamos aqui hoje, dentro desse processo dos serins, em conexão com os instrutores planetários, particularmente com Maitreya, que o nosso processo hoje não é mais um processo do esforço evolutivo, e sim da permissão e da abertura para que a consciência pura possa aportar na condição material. É literalmente o que Sri Aurobindo dizia da descida da supramente. Mas para que isso aconteça, nós temos que sair do estado de ignorância. Nós temos que sair do estado de incredulidade em relação a nós mesmos. Nós temos que despertar dessa amnésia que nos fez achar e supor que nós somos mendigos, mendicantes, e não reconhecendo que, na verdade, nós somos príncipes, filhos do rei.
Então, todo o esforço não é um esforço para adquirirmos o que não possuímos, e sim de reconhecer aquilo que já somos. Isso é o despertar. Dentro dessa dinâmica cósmica, onde tudo emana da fonte, distancia e para a fonte deve retornar. O próprio universo físico está fazendo esse movimento, que agora é um movimento de expansão, mas a energia de expansão vai se esgotar e ele vai começar a se contrair. É o próprio processo da entropia que nós falávamos, onde as coisas, à medida que se distanciam, que geram diversidade, elas perdem a qualidade original do sistema, elas se tornam caóticas. Então veja, quem somos nós nesse momento, nessa condição em que nos encontramos? Quem é esse ser que nesse momento se encontra temporariamente focado nesse corpo material? Será que eu sou os meus pensamentos, os meus sentimentos, que por vezes são extremamente confusos? Ou existe uma certa presença que está por trás disso? Como que eu retorno à unidade? Porque eu saí da unidade. É interessante que, quando nós falamos desse processo da entropia, um dos maiores cientistas que estudaram isso, que foi Ludwig Boltzmann, ele ficou tão alarmado com os desdobramentos até metafísicos dessa percepção, que ele cometeu suicídio. Veja que interessante. Ele não suportou essa visão de que o que nós chamamos de realidade não é bem realidade, e que existem forças desconhecidas, ou que nós simplesmente somos cegos achando que estamos enxergando alguma coisa. E ele caiu num processo depressivo mesmo, muito profundo, e acabou se matando. É interessante isso. Isso é até para nos alertar que até mesmo sair do estado de ignorância precisa ter o aporte das hierarquias superiores. Você precisa estar conectado com as forças divinas, porque senão você não vai suportar aquilo que você vai ver. Entende? Você não vai suportar. Por isso que Sananda Jesus diz: busque a verdade até encontrar, mas quando você encontrar, primeiro você fica estupefato, para depois ficar maravilhado. Mas, a princípio, você fica estupefato. Por quê? Porque não era nada daquilo que te contaram. Entende? Está lá no Evangelho Apócrifo de Tomé. Então, esse caminho do despertar é um caminho, esse ponto também é muito relevante, que tem que estar sob o amparo das hierarquias, dos mestres. Não no sentido de dependência, mas no sentido de que vocês têm que estar coligados, têm que estar alinhados com essas frequências de luz superiores.
Entende? Nós temos que sair desse processo de isolamento e individualidade para perceber essa unidade consciencial que está presente no universo. É isso. Nós hoje trouxemos algumas reflexões, né? Espero que elas possam ser profícuas e proveitosas para o nosso processo de reflexão. Como sempre nós dizemos, não acredite em nada que é dito, simplesmente permita que isso entre no mais profundo do seu estado perceptivo e analise se algo que é trazido faz sentido, se te move para algum lugar, se te faz caminhar por dentro desse mistério, se te traz uma sensibilização que te leva a um certo, há algo aqui que eu não estou percebendo. Entende? E não tem, a percepção da verdade não depende de níveis de inteligência. Aquele que é mais inteligente está capacitado e o menos inteligente não está. Porque, inclusive, isso não tem nada a ver com inteligência racional. Todos nós estamos aptos a perceber esse plano divino interno. Todos. E o momento pode ser hoje, agora, nesse momento. Gratidão, Shiva Shambhu. E aí, queridos, mais uma vez, conjuntamente, gratidão, Gayan, por ser esse porta-voz de tanto conhecimento, que eu não diria só conhecimento, mas de tanta informação que tem sido passada e que nós precisamos mais do que compreender e sentir, né? Como ele mesmo comentou. Queridos, abro para quem quiser fazer seu comentário, trazer também sua contribuição, ou fazer algum questionamento, estejam à vontade. Rogeliano. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Gratidão, Gayan. Gratidão a todos que estão nessa sala, nesse momento ímpar. Hoje você foi cirúrgico, Gayan. Não foram só palavras, né? Algo além foi transmitido, está além dos ouvidos. Eu estava tão baixo para mim que eu coloquei um fone de ouvido para ouvir melhor, mas realmente eu ouvi, estou mexido aqui, porque chega um momento da vida da gente que a busca não tem mais objetivo, a busca perde o sentido. As informações acumuladas a nível de cérebro não significam mais a verdade. Então o homem começa a perceber que toda essa estrutura que foi informada não é ele, né? Aí a misericórdia dos amparadores, a hierarquia espiritual, nos traz isso aí. Está conseguindo ver, Gaia? Sim, perfeitamente. E isso aqui é o que está me norteando ultimamente nessa condição, porque as informações a níveis mentais, experiências
maravilhosas com ayahuasca, encontros e desencontros com falsos gurus que aparecem, que também é uma grande experiência na vida. Então é isso, né? Hoje eu me questiono, né? Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os pensamentos, eu não sou os sentimentos, eu não sou a ignorância. Quem sou eu? Não tenho resposta. Meu irmão, minhas irmãs, não tenho resposta ainda para isso. E deixo essa mensagem, compartilho com todos e todas que estão aqui. Gratidão, Gaiano. Sinto falta nas sextas-feiras que algumas intercorrências não me permitem estar aqui com vocês. É um momento raro, único. Agradeço o seu compartilhar de toda a sua experiência, de todos os seus estudos, essa sua condição de trazer todas essas informações de forma simples, direta e ainda mexer com o nosso intelecto para que novas condições possam se abrir internamente e assim perceber aquilo que todos nós somos. Gratidão. Gratidão, Rogeliano, pela sua... você trouxe aí, Rogeliano, meu querido, uma figura que eu, o exemplo vivo, aliás, hoje já dissomado, não mais no corpo físico, da possibilidade desse processo. Bhagwan Shri Ramana Maharshi, ou Ramana Maharishi, como às vezes ele é conhecido, ele é um exemplo vivo de que a consciência, quanto desperta, ela não depende sequer dos atributos intelectivos, né? Porque ele atingiu um estado de perfeição. Veja, estamos usando a palavra perfeição. Simplesmente, ao sair de casa aos 14 anos, ao constatar que ele não era o corpo, né? Ele teve um processo de uma sensação de morte muito intensa, e ele deitou e ficou sentindo o que era aquilo, e ele percebeu que ele não era o corpo, ele não era aquela personalidade, e ele com 14 anos saiu de casa, foi para Arunachala, subiu a montanha de Arunachala, que é onde está presente a própria energia de Shiva, né? E ele, sem ter nenhum instrutor, nenhum mestre externo, ele atingiu o mais alto nível consciencial que alguém pode atingir. Ele realizou isso. Entende? Ele voltou, ele fez esse caminho de volta à consciência pura, à essência divina. Por isso que Shri Ramana Maharshi sempre dizia para as pessoas: pergunte quem você é, questione. Esse que é o Atma Vichara, esse exercício de você questionar profundamente: quem sou eu? Quem sou eu de fato? Então, a própria presença de Shri Ramana Maharshi no planeta confirma que sim, é possível. Sim, é possível. Nós nos lembramos também, Rogeliano, das palavras do próprio Sananda Jesus, quando ele disse assim: sede perfeitos. Aí todo mundo para, mas como ser perfeito? Nós somos imperfeitos, né? Todo mundo fala isso. Por exemplo, a tradição cristã ocidental nos educa que nós somos imperfeitos, né? Então, como o Sananda Jesus diz, sede perfeitos, é um imperativo, ele não está falando, quem sabe você possa ser perfeito. Não, é um imperativo, sede perfeitos. O que é ser perfeito? Primeiro que se ele está dizendo, sede perfeitos, ele não era louco, é sinal que a perfeição é possível ainda nessa nossa condição material, manifesta. E o que é a perfeição?
A perfeição é o estado consciencial puro. A perfeição é quando nós somos tragados de volta à fonte e vivemos não mais nesses derivativos existenciais, e sim na consciência pura, no espírito. O espírito é perfeito. Não existe imperfeição no espírito, porque o espírito é a essência divina. Se há imperfeição, não é do espírito. É dessa complexidade que nós mesmos criamos, por isso que nós que temos que resolver, dentro desse complexo que nós chamamos, podemos chamar de alma, se quisermos, que são esses impulsos mentais, emocionais, sentimentais, né, todas essas ideologias, conceitos, enfim, toda essa bagunça que nós construímos por não estarmos mais conectados na fonte. Né? Então, veja, nós estamos aqui falando de questões muito profundas, e que não depende de nenhuma religião. Você não precisa nem de acreditar em Deus para realizar a verdade. É dispensável acreditar em Deus. Aliás, acreditar em Deus é uma besteira. Porque você só acredita naquilo que você não conhece. Né? Aí eu acredito que amanhã vai chover, mas se eu falo que acredito é porque eu não sei se vai chover ou se não vai. É uma crença. Então é uma besteira acreditar em Deus. Deus tem que ser uma realização. Ninguém fala, eu acredito no sol. Por que ninguém fala isso? Porque não faz sentido. O sol é uma evidência por si só. Então Deus tem que ser uma vivência e não uma crença. E quando Deus é vivência, ele só pode ser vivência quando eu percebo quem eu verdadeiramente sou. Não tem caminhos para Deus fora do autoconhecimento. Porque senão tudo que nós idealizamos de Deus são construtos mentais, são ideologias, são crenças. Isso não tem sentido nenhum. Gratidão, viu, Rogeliano? Gratidão mais uma vez, Juliana e Ganhar. E quem agora, Jorge? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite, querido. Como diz a maioria, sextou, né? E para gente que está nesse movimento aqui das sextas, né? Eita viagem boa, hein? Essa nave é uma viagem boa danada. Eu ainda estou reverberando o oráculo védico de Morini e fazendo as conexões com essa partilha de hoje. Porque eu fiquei me colocando, trazendo outra partilha, me colocando no fio da navalha, né? Porque eu fiquei pensando, o encantamento. Se o encantamento é um ato, tem que haver um ator, né? Aí eu fiquei viajando naquela eu estou me encantando com o quê? Com quem? A quem eu estou elegendo como encantador, né? Isso me colocando na situação do lado de cá. Ao mesmo tempo, eu me vi no processo mas a depender da persona que eu assumo, eu também sou encantador, né? Então, qual é a qualidade do encantamento que eu estou produzindo? Aí foi que eu viajei e viajei com muita força, né? Aí vem ganhando com essa fala de hoje. Em algumas partilhas anteriores, eu tinha falado lá de um desafio da, da senhora lá no hall da clínica que eu estou indo. E hoje, terminou lá o meu procedimento, não tinha quase ninguém na sala, e quando eu estou indo num banco enorme que tem no hall, quem estava lá sozinha? Ela. O que foi que ela fez? Olhou fixamente para mim, e eu não tinha alternativa para ir ao balcão, senão passar por ela. Eu passei por ela, ela olhou para mim,
Eu olhei para ela, aí me dirigi ao balcão, resolvi o que tinha que fazer, mas aquela coisa, minha avó dizia que a consciência não tem dente, mas morde. Aí eu disse para mim, isso não pode continuar assim, né? Então eu vou produzir encantamento. Que qualidade de encantador posso ser hoje na linha do quem eu sou, né? Eu tentando ser minha melhor versão. Quando eu resolvi o que tinha que resolver, que eu virei, ela estava olhando para mim. Aí eu olhei para ela, aí abri um sorriso daquele de 52 dentes e disse bom dia. Ela olhou para mim assim com a cara de, ué, bom dia, e também mostrou, ela não tinha tantos dentes quanto eu, mas foi um momento de microcosmo dinâmico tão encantador que eu me senti realizado. Foi uma fração de segundos, mas a intenção que eu tive e o efeito que ele produziu na medida em que eu tentei ser a minha melhor versão do quem eu sou, e como bem colocou a Sueli no comecinho, do qual é o nosso papel, né? Eu fiquei tão realizado hoje que eu digo, não, vou fazer esse alinhamento de ideias e essa construção com o grupo hoje à noite. Então, isso enquanto vivência. E no mesmo dia lá da quarta-feira, tem um senhor, ele já deve ter seus 60 e tantos anos, e ele se auto-intitula um duende. E ele vive em São Tomé das Letras, num lugar, a coisa mais linda do mundo. E eu viajando no encantador, no encantamento, no encantador, no encantamento, ao redor de onde ele mora, é só serra e mata, serra e mata. E ali eu vi exatamente o quanto que é magnífico ver o encantador com o encantamento, o nosso Criador, aquela natureza exuberante. Eu vi as duas coisas ao mesmo tempo, também num momento assim de um relâmpago de consciência. Então, para além dessas duas viagens, eu faço uma pergunta, querido Gaian. Você fala que nossa alma está nesse quaternário, né, que nós temos um espírito que é o nosso irradiador, e que nós temos uma consciência também irradiadora, num estado, digamos assim, muito mais, eu não vou dizer elevado, mas de consciência mesmo, que é a nossa mônada. E eu já ouvi em várias falas de vários instrutores, digamos assim, um deles trigueirinhos, e eu sempre ouço a expressão, converse com seu eu superior. Está com alguma situação, recorra a seu eu superior. Se a alma está vinculada ao aspecto quaternário, quem, na sua perspectiva, é o eu superior? E por aqui eu encerro mais uma vez agradecendo, desejando um excelente fim de semana a todos e todas. Gratidão, Jorge. Gaian. Oi, Jorge, meu querido. Maravilhoso isso, né? Converse com seu eu superior. Isso é só uma estratégia de linguagem, né? Um subterfúgio, porque se você fala, converse com o seu eu superior, parece que o seu eu superior é uma outra coisa que você não é, né? Você está conversando com uma outra pessoa. Esse é só Você vê como é pobre a nossa capacidade de percepção e a nossa capacidade de expressão. É muito limitada. Porque conversar com o seu eu superior é uma coisa até esquisita, né? Porque você é o eu superior, né? Na verdade, esse diálogo é um diálogo que é quase que uma suposição imaginária. Porque quando você manifesta para o seu eu superior, não existe conversa, existe silêncio.
É um silêncio falando com outro silêncio, é um estado de plenitude. Né? Toda elaboração que é a mente, que é barulho, ela não vem do eu superior. Veja como que é intrincado esse e complexo, não porque o ser seja complexo, porque nós nos tornamos complexos à medida que nós afastamos dessa essência primordial, né? Então, o seu eu superior é tudo que há, né? Não existe nada. E quando eu falo, olha como é equívoca a linguagem. Quando eu falo meu eu superior, também é um equívoco, porque não é meu. Porque se eu falo meu eu superior, eu posso. Estou usando a mesma forma quando eu digo o meu carro, a minha casa, a minha esposa, o meu cachorro. Meu é um pronome possessivo. Então não tem meu espírito superior, porque isso não é propriedade sua, não é sua posse. Né? Veja como que nós embaralhamos e tropeçamos nas palavras quando queremos manifestar essas questões que são superiores, né? Então, se alguém tem alguma coisa aí, é o eu superior que tem, pode se dizer, proprietário de todas as derivações que estão abaixo dele, né? Que também não é correto, porque não existe essa separatividade. Né? Tudo é um princípio de unidade. E você fala com grande elegância, até com um certo nível de poesia, sobre o encantamento, o encantador. Né? Que coisa maravilhosa, porque quarta-feira nós estudamos o arcano Morini, né? Que é o encantamento. É, a expressão de Morini é quando Vishnu, que é o divino, ele assume a forma do encantamento para encantar o próprio encantador, né? Para seduzir a própria sedução. Né? Então, o encantamento ele pode ser um impulso que nos leva à percepção do divino. Né? Então, quando o próprio encantamento é seduzido por Morini, significa que a nossa presença divina, o nosso ser real, ele está o tempo todo nos seduzindo para que nós possamos vivenciar aquilo que não está nas palavras, não está nos conceitos, aquilo que é. E quando você chega nesse ponto, não tem palavra, não tem o que dizer. Você simplesmente respira e fala. É. Não tem o que dizer. As palavras não alcançam. Por isso que Lao Tse, quando abriu o Tao Te Ching, ele disse, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Veja como nós estamos indo longe e profundamente em nossas reflexões de hoje, né? E que privilégio, pelo menos eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui, ouvindo tudo isso e recebendo tudo isso. Que bom, que feliz é tudo isso. Sueli? Gratidão, querido. E aí, agora Marcos Fontanelli. Fontanelli ou Fontelli, né? Acho que é Fontelli. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Dá para ouvir? Perfeito. Bom, um privilégio sempre poder estar participando dessa família e grato por essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez. E, assim, me senti estimulado a trazer alguma colaboração a partir da fala do Jorge, porque que foi, no caso, a deixa, assim, que me deu... Não, vou compartilhar um pouco também.
fazendo uma conexão com o tema que foi colocado pelo Gaian hoje, com de quarta-feira, né, encantamento, eu vejo uma relação muito única entre os dois temas, né? A evolução do universo e o encantamento. A questão do encantamento que me veio muito forte, assim, as impressões que eu tive, foi em relação ao encantamento das virtudes. O Jorge traz uma experiência que ele citou agora, em que cumprimentou uma senhora, e que aquilo ali foi uma forma de encantamento. E poder abrir aquele sorrisão singelo, genuíno, né? E aquilo ali provocou nela também uma reação de encantamento. Então, assim, na minha pequena perspectiva, eu diria que a evolução tem tudo a ver com o encantamento. O encantamento das virtudes, na vida cotidiana, na vida prática do dia a dia. Então, os desafios que a gente enfrenta nas nossas relações é o desafio em que a gente pode despertar um encanto nas pessoas daquilo que é virtuoso, daquilo que é a expressão das virtudes, que está mais próxima com aquilo que nós realmente somos, com o nosso eu superior. Então, eu sou tão pequeno perto de toda essa grandeza da espiritualidade, e ao mesmo tempo eu sou parte dela, eu sou ela também. Então, parte desse processo de expansão, para mim, tem como um desafio a me sutilizar. Eu consegui, assim como o exemplo que o Gaian traz em relação à expansão do universo, citando também o mestre Chico Xavier, que trazia essa fala que eu ouvi através do Geraldinho, em algum dos seus vídeos, que ele falava que nós precisamos se sutilizar. E tomando o exemplo de Jesus, fazendo essa conexão aí com essas referências, acredito eu que a gente vai, né, vai indo nesse processo de consciência, se desmaterializando e alcançando outros níveis de consciência que, através do nosso encantamento da vida cotidiana, das relações cotidianas, né, como o Jorge citou, na perspectiva do observador, aquele homem que se diz duende, né, se eu entendi certo. Então, o encantamento da natureza, o encantamento da vida faz parte, nessa minha perspectiva, do processo evolutivo, na relação com as atividades do dia a dia, na relação com o cotidiano, naquilo que a gente tem a oportunidade de expressar a virtude. E aí as pessoas vão se sentir provocadas a partilharem o que há de melhor em si. E aí, no processo de encantamento, que é um processo de evolução, que eu vou aprendendo de forma consciente, talvez, a encantar, a me sutilizar e a entender o sentido simbólico da vida e trazer para a minha realidade, para as minhas relações, aquilo que eu posso colocar como uma forma de encantar os outros e a mim mesmo pelas virtudes, pela ética, pela moral, pelo aquilo que eu me proponho a fazer de bom e aquilo que eu me proponho ou que eu me sinto desafiado a viver, expressar o que há de melhor em mim. Mesmo quando eu estou numa situação em que ela me provoca a expressar o que há de pior. Então, a prática do encantamento no processo evolutivo é saber observar a beleza onde não existe, o melhor colocando, o que a maioria das pessoas, o que talvez eu não perceberia num dia comum, mas conseguir olhar a vida numa perspectiva do encantamento daquilo que é a expressão das virtudes, daquilo que há de positivo na minha humanidade.
E aí eu vejo que, à medida em que eu aprendo a me sutilizar ao perceber a vida numa perspectiva energética, das relações humanas, dos desafios dos relacionamentos, então eu vou aprendendo a me encantar os outros no sentido de inspirá-los, inspirar as pessoas a alcançarem o seu melhor, a manifestarem, a despertarem as suas virtudes. E com isso, eu vejo o próprio exemplo de Jesus, quando ele transformou a água em vinho, pela perspectiva não simplesmente de transformar a água em vinho, mas de colocar uma visão da alegria, da unidade, da comunhão. Talvez o tempero que promoveu essa transformação da água em vinho tenha sido a alegria e a satisfação dessa unidade que existiu naquele momento, de uma mesa compartilhada, de um momento de alegria e de satisfação. Então, assim, eu vejo que existe uma conexão, uma relação muito próxima com o dia de hoje, quarta-feira, onde a gente aprende a ser, a se encantar e encantar os outros com as nossas virtudes. E eu vejo isso como um processo evolutivo. Gratidão. Ô Marcos, meu querido, primeiro, assim, a alegria de ter você conosco, né? Sua presença é sempre muito feliz para todos nós. Você usou um termo aí que foi muito precioso, né? O encantamento das virtudes, né? Que coisa maravilhosa, né? Porque as virtudes são a fonte do encantamento. Não existe encantamento onde não há uma certa virtude. Tudo que é virtude é atributo divino. Se a beleza encanta, a beleza é uma virtude divina. Se a alegria encanta, alegria é uma virtude, e alegria é uma virtude divina. Né? Então, esse processo da possibilidade do encantamento, ela se amplia e se intensifica na exata proporção em que nós expandimos e manifestamos a nossa verdade. Todos os processos autênticos são encantadores. Mas todos os processos que são inautênticos não têm encantamento nenhum. Eles podem se impor pela força, mas nunca seduzir pelo encantamento. Entende? E no mundo nós temos muitos caudilhos que estão se impondo pela força, porque não têm a capacidade de seduzir pelo encantamento. E onde tem encantamento, tem virtude, sem dúvida nenhuma. Então, essa reflexão sua foi muito, muito bonita, muito, muito profunda, né? Gratidão, viu, Marcos? Gratidão, Marcos. Gratidão, Ganhando, pelo comentário. Quem mais gostaria de fazer uma colocação, um questionamento? Elias, pois não, Gui? Boa noite a todos. Boa noite. Com essa nova percepção de evolução e involução, essa parte de involução até que a gente não encontra na literatura. E agora estamos tendo acesso a esse conhecimento. Aí eu me pergunto, com essa percepção dessa involução, nós desconstruímos os conceitos moral, ético, de bem e mal? É uma pergunta. E a outra que me passou, também foi quando você fala em criação espírita, que até os kardecistas, né, eles falam que os espíritos são criados através dos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar ao nominal.
como se fosse uma linha de produção, como eu já falei em outra slide anterior, como se fosse uma linha de produção. Mas eu acredito que você já respondeu essa pergunta. É mais nesse sentido. Gratidão. Elias, você perdoa, eu fugiu aqui a sua primeira pergunta. Repete a primeira pergunta, por gentileza, Elias. Você está sem som. O áudio. Com essa percepção do conceito de evolução e involução, nós desconstruímos os conceitos ético-moral de bem e mal. Veja, você já usou a palavra adequada, conceito. O que é um conceito? É só uma ideia, é só uma perspectiva. Um conceito é um ponto de vista. E o que é um ponto de vista se não a vista sobre um ponto? Mas quantos pontos existem? Milhares. Né? Então veja que conceito moral é algo arbitrário, que depende da circunstancialidade. O que é moral dentro de uma cultura pode ser imoral em outra cultura. Entende? Então, moralidade não corresponde exatamente à manifestação da essência em seu estado mais puro. Porque o ser autorrealizado, ele não é nem moral nem imoral. Ele transcendeu esses aspectos de moralidade. Entende? Porque a moral, como ela é entendida, ele é uma cartilha comportamental. Que alguém te diz, você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. E no tempo e no espaço, esses conceitos morais, eles se flexionam, eles mudam. O que era imoral no século XVIII, hoje em dia, em muitos aspectos, não são mais. Entende? Então, dentro desse aspecto de forças involutivas e evolutivas, quanto mais nós distanciamos da fonte e somos tragados por forças involutivas, o que é uma força involutiva? Tudo aquilo que te afasta da sua essência e te distancia dela, ou te distancia da luz e te coloca num estado de escuridão, de obscuridade, onde você não mais consegue ver quem você é. Entende? Então, quando você está subjugado por forças involutivas, obviamente que virão aqueles que te ditarão regras comportamentais, morais. Por quê? Porque se não houver isso, a própria sociedade vira um caos. Porque as pessoas não têm regras para se comportarem. Porque dentro dessa mesma visão da entropia, quanto mais eu distancio e diversifico, mais caótico fica. E segundo essas próprias leis, o processo é irreversível, ou seja, vou dar um exemplo, se você pega um pote que tem bolas amarelas e azuis, que estão perfeitamente ordenadas, as amarelas embaixo, as azuis em cima. Isso é um sistema perfeito. Mas se você sacode elas e depois que elas misturam, por mais que você volte a sacudir, elas nunca vão ficar separadas direitinho, amarela embaixo, azuis em cima, como foram no princípio. É isso que perturba, às vezes, certos cientistas. Como o universo consegue manter a ordem se ele está submetido a forças de entropia? Entende? Que quanto mais se expande, mais fica caótico. Entende? Então, quando nós estamos num estado caótico, né, o caos é aquilo que é contrário à ordem, ao cosmos, né?
nós estamos sujeitos a percepções totalmente falíveis, equivocadas, porque nós não estamos transitando pela nossa verdade. Então, você percebe, Elias, que esses conceitos de moralidade, principalmente aqueles que são trazidos pelas religiões, eles são muito arbitrários, e que o verdadeiro ser autorrealizado, ele independe desse nível de moralidade, porque o comportamento dele não está pautado em uma regra, está pautado em uma verdade. E a verdade não depende de regra. Entende, Elias? Então, quando nós também falamos de forças ou impulsos evolutivos e impulsos evolutivos, nós também não estamos querendo dizer que aquilo que foi trazido pelos espíritos superiores com a revelação espírita a partir de 1857 esteja errado. Não se trata disso. Se trata de que era uma perspectiva diferente. E que está usando uma linguagem do século XIX. Os próprios espíritos disseram para Kardec: quanto à questão da linguagem, vocês se entendam aí embaixo, porque o que está aqui em cima não dá para traduzir em linguagem que vocês usam corriqueiramente. Entende? Então, aquilo foi uma percepção num certo nível. E que não significa que esteja errada, porque existem muitos níveis. Quem trouxe a codificação espírita? Foram consciências que foram físicas aqui no plano da Terra, desencarnaram e foram para qual plano? O plano astral. O plano astral é o mais próximo da Terra, tanto que ele é tão material quanto a Terra. Tanto que no plano astral você tem a sensação de corpo, de personalidade ainda. André Luiz continuava se sentindo André Luiz. Não é? Humberto de Campos continuava se sentindo Humberto de Campos. Então, isso é uma perspectiva ainda muito próxima que nós. E quando nós falamos de hierarquias dos instrutores planetários, dos mestres do amor-sabedoria, eles não estão no mundo astral. Eles não estão nem presos ainda a esse ciclo de reencarnações que nós chamamos de samsara. Vem de um outro lugar. Então, para quem vivencia uma realidade pela perspectiva do mundo astral, a evolução é um imperativo maior. Por isso que a doutrina espírita é evolucionista e se pega só na evolução. Mas para quem percebe isso desses planos, onde estão esses mestres do amor-sabedoria, que é o plano de regência planetária, a evolução não é o que deve ser pautado, e sim o impulso da ascensão. Entende? O próprio símbolo da cruz, o símbolo místico da cruz, ela tem duas hastes, horizontal e vertical. Sananda Jesus desencarna com o braço aberto e pregado na haste horizontal, que é o plano da evolução, que é onde nós realizamos a ação. As mãos são símbolo de ação. Mas onde estava a consciência e a cabeça dele? Na haste vertical, que é o plano da ascensão. Entende? Braços abertos para o mundo, mas a consciência verticalizada e focada no plano da luz. O projeto Sananda Jesus é um projeto perfeito, mas nós ainda temos uma leitura muito precária de tudo isso. Né? Então, Elias, eu não sei se pude contemplar suas inquietações, esperamos que...
Gratidão. Contemplou, ele está feliz. Laureni, querida. Eu me senti inspirada aí quando foi falado no Encantamento das Virtudes, a partilhar uma vivência, porque ela traz também essa cosmodinâmica que o Gaian trouxe hoje. Nós fizemos está na época do falar de amamentação, e lá na universidade nós fizemos uma reunião e convidamos uma reunião para todas as pessoas que trabalham com amamentação, né, com as políticas de amamentação no Estado, e convidamos algumas mães com experiência exitosa em aleitamento materno a contar suas vivências, né? Então, eu quero partilhar uma vivência aqui que para vocês sentirem essa cosmodinâmica, né? Que nós sentimos. Ela contou, primeiro ela levou o bebê, amamentando 6 meses, aleitamento exclusivo, só o leite materno. Então, ela disse que ela é muito jovem, ela é uma estudante de comunicação, então é o segundo filho. Mas esse filho, ela fala que transformou a vida dela, primeiro porque ela teve dificuldade, quando conseguiu amamentar, ela percebeu, ela sentiu essa sincronicidade com a existência e com o sentido dela de ser mulher, e o bebê é muito saudável, é muito forte, ela levou, muito lindo, ela levou e falando com ele no colo. Depois ela disse que ia cantar para mostrar porque ela gosta de cantar, ela canta até num coral, e ela disse que ia mostrar uma canção que ela canta sempre por seu bebê. Então, depois dela contar de toda a transformação da vida dela, com o filho e na amamentação, ela cantou. E ela cantou olhando para o bebê, e o bebê olho no olho com a mãe. Foi tão emocionante que o auditório, que tinha umas 250 pessoas, 200 para 250, ficou num silêncio que parecia que era só a voz dela ecoando nesse auditório, e todo mundo chorando. Então, nesse instante que ela contou a experiência, e ela cantou olhando para o bebê, essas vibrações de energia, de amor, lotou todo o ambiente, e todos nós nos transformamos junto com aquela sintonia e aquela vibração. Então, como é forte, né? Que é esse encantamento das virtudes, como é forte. E como todas as pessoas pararam naquele instante único. É como se a eternidade tivesse aberto as portas naquele momento com a grande revelação. Eu acho que, de fato, isso aconteceu naquele momento para todos. Essa vivência que eu queria passar para vocês. Lindíssima, Laureni. Gaia, quiser comentar? Não, uma vivência dessa dispensa qualquer comentário. É eloquente por si só, né? Por si só. Que lindo, né? Lindo. Isso é realmente encantamento. Pois é, queridos. E aí encerramos às 21h03. Obviamente, eu mesma tinha muitas questões assim que eu gostaria de ter comentado também, mas não necessárias, né? Aí eu fecho só colocando uma questão que eu considero importantíssima, que Gaia falou, e na hora que ele comentou, me veio tão claramente, quanto o Espiritismo trouxe informação, principalmente, né, de ser de lado plano astral, e Blavatsky trouxe outro tipo,
de informação, mas de um outro nível. E assim como ela, outros, né, do mesmo perfil, como ele mesmo cita alguns lá ligado à Índia. E aí a gente percebe, pela questão que vocês também falaram do encantamento, que eu também me vejo exatamente a questão do encantamento, enquanto Gaia também falava, que o encantamento das virtudes, ela não é pelo autoconhecimento das virtudes por si só, mas é para o alto, como ele comenta, o reconhecimento de quem somos. Porque realmente eu vejo, quando se fala de autoconhecimento, as pessoas ficam muito presas. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim por isso, eu sou assado, eu sinto aquilo por aquele motivo, trazendo seus traumas e tudo. E eu percebi que se a gente faz isso, a cada momento, cada encarnação, outras mazelas a gente vai manifestando, ou vai construindo, ou vai hipertrofiando. Quando a gente se pega percebendo que a gente é perfeito, e essas mazelas, né, que eu estou chamando de mazelas, mas diríamos essas são as qualidades negativas, ou as faltas das virtudes, elas se expressam, ela não deixou que nós sejamos a perfeição. É isso que a gente precisa estar atento, porque as pessoas se colocam, às vezes, num julgamento muito, muito sério, e muito cruel consigo própria, quando, às vezes, em determinado momento, consegue entrar na vibração do eu sou, mas, ao mesmo tempo, que retorna por conta do entorno, as vibrações, você está exposto né, às forças evolutivas, então, e quando você expressa, às vezes, as pessoas negam para você. Ela é assim, mas quando ela tem uma ação que é dentro de uma virtude, as pessoas viram como ela é dissimulada. Eu acho que isso é importante a gente estar bem atento, que quando nós tivermos esse sentimento de agir com a virtude, porque é da nossa consciência, ela é a nossa manifestação em alma. Quando nós entrarmos em alguma ação que, por um acaso, ela ainda não é virtuosa, que é o observador, que é a consciência, perceba e vai fazendo a troca das vibrações. Porque no fundo, tudo é vibração. Tudo. A gente precisa entender que a consciência é uma coisa só. Jesus, por exemplo, a consciência não é única. O resto é tudo máscaras. Máscara de Jesus, máscara de Buda, máscara de Sueli, máscara de Gaia. No fundo, a consciência é uma só. Quando a gente conseguir sentir isso no âmago, né? Outro dia eu estava fazendo exercício, olhando para o espelho. Aí eu dizia, quem é você? Daí, né, lógico que você, com esse exercício, aí eu dizia, eu sou. E não mas eu preciso sentir, de fato, esse eu sou no mais profundo de mim mesmo. E não apenas no eu sou porque alguém está me dizendo que eu tenho que reconhecer como algo. Eu acho que isso é importante. E quando isso acontece, eu me vi hoje com esse sentimento, que não quer dizer que a coisa vai ser fácil, nem tão pouco que vai ser tranquila. O despertar, ele não é nem fácil e nem tão tranquilo. Porém, na confusão eu vou ficar em paz. Porque é essa paz que eu acho que às vezes eu sinto mesmo em situações de confusão, nem sempre, né? Mas em algumas situações eu já consigo, né, ficar nesse estado de paz, de plenitude, que eu digo, isso, meu Deus, é isso. As coisas ao meu redor estão totalmente com a vibração diferente, mas eu mantendo a vibração, que é a vibração da alma, a gente consegue também contaminar e mudar a vibração do entorno que nós estamos. E é isso, é só a minha contribuição para hoje, a gratidão aí para a Gayan, para todos que comentaram, eu acho que, como sempre, toda sexta-feira é divina, todos os dias são divinos, todos os momentos são divinos, aliás, o tempo não existe, então é só divino. E lembre-se do portal de hoje, viu, gente? Ó, involução e evolução, é 8, fechando esse ciclo, que
uma vez lá, volta tudo de novo, porque não existe o ontem nem o depois. É isso, querido. Uma noite de paz aí para todos. Um beijo. Até para a semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos.